E como é que essa mão de obra era garantida? O tráfico de escravos, né? Aqui está um poema do Castro Alves, o autor do Navio Negreiro, né? Que vai falar do tráfico de escravos. E o Castro Alves diz para vocês: lá nas areias infindas nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. O que eram essas caravanas? Essas caravanas são expedições montadas pelos portugueses e depois por outros europeus no litoral, no qual eles agregam grupos da própria população africana, né? Eles arregimentam homens da própria África que conhecem o território para que esses homens, em troca de armas, em troca de aguardente, cachaça e outros produtos, que esses homens caçem pessoas para serem transportadas para o litoral, onde vão ser embarcadas nos navios negreiros. Então isso era uma caravana. Essas caravanas eram um terror, porque quando elas chegavam as pessoas tinham que fugir desesperadas, porque o objetivo delas é escravos. O objetivo delas é capturar o maior número possível de pessoas para levar como escravos. Professor, mas então eram os próprios negros? Alguns negros, sim, colaboraram. Mas o branco está presente na África e ele usa esse sistema, ele monta esse sistema. E a gente tem que pensar que em qualquer sistema opressivo, sempre vai ter um grupo de oprimidos que vai colaborar com o opressor como forma de se beneficiar desse sistema. Na África do Sul, do apartheid, por exemplo, que é um regime racista montado por uma minoria branca, haviam policiais negros que serviam a esse regime, né, para se beneficiar. Assim como nós vamos ter o chamado negro da Casa Grande, né, que é alguém que vai colaborar muito com o senhor, com o branco, com o senhor de escravo, e que não vai ser alguém ligado à comunidade dos negros. Ele é um inimigo da comunidade. Quem por acaso viu o Django Livre, né, lá do Tarantino, vai lembrar daquele Steven, que é o negro da Casa Grande, que serve ao Leonardo DiCaprio, né, e que é o cara que é o inimigo dos escravos, né? É o cara que presta serviço, que é leal, que é fiel ao senhor e não à sua própria população. Então, né, é comum tu encontrar pessoas que vão atender aos interesses do opressor em troca de se beneficiar desse sistema. Dentro dos campos de concentração nazista, isso também aconteceu. Tu tem o capo. O capo era um guarda judeu, ele não é armado, mas ele tem cacetete, ele é o cara que põe ordem quando os guardas nazistas não estão, né, presentes. Tipo, dentro do barracão. Os nazistas não dormem dentro do barracão, eles acham os judeus uma sub-raça, eles acham os judeus animais. E as condições dentro do barracão são péssimas. O cheiro, a acomodação, a falta de higiene, os piolhos que circulam, tudo é péssimo. Então eles colocam um judeu a fazer o serviço de vigilância lá dentro para eles, que é o capo, que é alguém que vai se beneficiar, né? Por exemplo, ele não vai para ser cremado, ele não vai para o forno, ele não vai ser torturado, ele vai colaborar em troca de benefícios. E aqui nós temos um pouco disso, então. Vocês podem ver que nós temos alguns negros armados. Ó, esse aqui está armado. Esse aqui também está armado. Que estão conduzindo uma caravana de pessoas que estão presas umas às outras. Em cangas, por exemplo, como se fosse gado. Né? Com os braços amarrados, os pés amarrados e uns amarrados aos outros, né? Em forma de canga. Se vocês repararem também, há algumas mulheres no meio, né? Uma mulher aqui, né? Uma mulher aqui, mas a maioria são homens, né? E garotos, né? Que o escravo mais disputado é o escravo homem jovem, né? Ou adolescente, porque eles querem força física para o trabalho pesado. Né? E por conta disso, vem muito mais homens que mulheres para os campos de cana dos portugueses, para as produções de cana. Né? Aqui uma outra imagem, esse é um quadro do Debré, também mostra, né, grupos de homens da própria África armados pelos portugueses ou por ingleses ou outros grupos conduzindo os escravos, dá para ver como eles estão amarrados uns aos outros em cangas, né? E aqui reparem que tem uma criança sendo carregada, mas, né, quem está carregando ele é um homem, não é uma mulher. Aqui, por exemplo, a gente não vê nenhuma mulher nessa imagem, né? É um outro homem carregando outra criança, né? Vigiados de perto
pelos homens das caravanas. E aqui eles estão chegando ao litoral. É um quadro de Debré também que mostra a chegada de uma dessas caravanas ao litoral africano. Ela é uma caravana muito grande. Algumas dessas caravanas podiam ter até 2.000 prisioneiros. Eles passavam semanas, meses, né, no interior da África para trazer essas pessoas. O que fez com que as cidades e as aldeias africanas fossem dizimadas, porque as pessoas fugiam para não serem capturadas pela caravana ou eram levadas, inviabilizando essas sociedades. Imaginem também se o objetivo é capturar o jovem, essas sociedades estão perdendo a sua força vital, a sua continuidade. Então o tráfico negreiro começa a subdesenvolver a África, a gerar um continente, né, marcado pela miséria, pela desigualdade. E é uma caravana muito grande, dizia eu, ela está aqui ainda sendo conduzida, e vocês reparem que ela continua lá embaixo, segue, né? E aqui tem algumas cenas interessantes para a gente reparar. Em primeiro lugar, né, seguem, se vê muitos homens, né? Aqui praticamente não se vê mulheres, estão todos atados. E aqui alguém desaba, cansado, esgotado, semanas caminhando naquelas condições precárias, dá para ver que ele está muito magro por conta da situação, e imediatamente 2 homens da caravana se preparam para espancar a pessoa, obrigando ela a continuar. Esta é a linguagem do tráfico, essa é a linguagem da escravidão, a violência. A violência é a pedagogia do sistema de trabalho escravo, né? É nela que está baseado o trabalho escravo. O escravo, ele é submetido, ninguém aceita a escravidão, eles são submetidos pela violência. Ah, desculpa, eu quero mostrar mais alguma coisa naquela imagem. Por outro lado, reparem que lá no fundo dá para ver uma daquelas fortalezas que os portugueses instalaram no litoral, as feitorias, aonde essas pessoas são confinadas até serem embarcadas nos navios negreiros. Aqui dá para ver 2 navios, né, diante de uma dessas feitorias, esperando pela sua carga, né? E nessas feitorias, onde as pessoas são aprisionadas, né, às vezes 10, 15, 20 mil pessoas estão presas ao mesmo tempo lá dentro para serem embarcadas para o continente americano. Portanto, o tráfico é uma engrenagem que vai sequestrar milhões de pessoas, né? Os números são assustadores. E por conta dessa estrutura da feitoria, o nome do homem que administra o escravo, tanto na África quanto na América, vai ser o feitor. Decorre dessa estrutura militar onde o escravo está preso. O feitor é o responsável pelo escravo. Aqui nós temos uma dessas fortalezas portuguesas, né? São Sebastião, em Moçambique. Moçambique é um país de língua portuguesa, foi colonizado por Portugal, ou seja, invadido à força, ocupado militarmente, lá no século XVI, e só se torna independente em 1975, 1975, para terem uma ideia, né? E essa é uma estrutura, né, que era voltada primeiro para proteger a navegação, depois se torna uma zona de concentração de escravos. Reparem que aqui nas muretas tinha um espaço onde os canhões eram colocados, não tem mais, mas os canhões ficavam ali como forma de proteger a navegação portuguesa, né? E essa aqui é uma outra, São Jorge da Mina, em Gana. Gana depois vai se tornar um território dominado pela Alemanha, né? Aqui nós temos uma bandeira alemã, umas bandeiras francesas também. E aqui dá para ver canhões que sobreviveram ao tempo, né? Então, ali mais como ornamento do que para outra coisa nesse momento, mas que eram usados como um instrumento de repressão a qualquer navio inimigo que aparecesse, que surgisse como uma ameaça, né? E aqui nós temos o escravo no litoral da África. Nesse caso, são mulheres, né? E eles estão sendo... Professor, o que é isso? É um ferro em brasa? É isso mesmo. Eles estão sendo marcados. O traficante de escravos, ele coloca a sua marca no escravo. Aquilo mostra que ele é propriedade daquele grupo, daquela, né, pessoa. Se essa escrava for vendida, o novo comprador vai querer colocar o seu selo, sua marca, para que agora se saiba que a escrava é dele. Então, uma segunda marca com ferro em brasa vai ser colocada na pessoa. A marca é o resultado da cicatrização dessa ferida. A dor é um troço absurdo, né? Pega um ferro em brasa, um ferro que está branco de tão quente, embranqueceu. Ele primeiro fica vermelho, depois fica branco com o calor.
e, né, enfia ele na pessoa, né? A dor é algo insuportável. Nas crianças também, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é o sistema, né? E aqui uma outra situação que também mostra os escravos antes deles serem embarcados. Eu disse para vocês, a linguagem da escravidão é a violência. Esses escravos, eles estão sendo amansados, é a palavra que eles usam, amansamento, ou seja, estão sendo, entre aspas, domesticados, submetidos à nova situação. O escravo é espancado 2, 3 vezes por dia, durante 1, 2, 3 semanas, para entender que a situação dele agora é a de submissão. E toda vez que ele for, entre aspas, desaforado, desobediente, inconveniente, ele vai ser punido. A violência, portanto, é uma linguagem, é uma pedagogia, é uma forma, entre aspas, de educar a pessoa para a nova situação. Reparem, né, que é um branco que está espancando esse rapaz, ele está completamente preso no pau de arara. Isso é um instrumento de tortura que vai ser introduzido no Brasil na época da escravidão, vai se manter chegando mesmo na época da ditadura, quando as pessoas eram colocadas em paus de arara. Ele está nu, amarrado, completamente imobilizado no pau de arara, ele vai ficar nessa situação 1, 2 semanas, sem poder se movimentar, vai ser mal alimentado, as necessidades como fezes ele vai fazer ali mesmo, depois alguém joga um balde d'água para eliminar o material. Reparem que ele está sangrando por conta do espancamento, né? Porque ele está sendo amansado. E aqui nós temos uma outra situação, uma pessoa amarrada num tronco também sendo amansada. Neste caso aqui nós temos, né, um negro fazendo esse serviço, alguém que serve o sistema, né? Então ele não é um escravo, ele trabalha para o sistema. E aqui nós temos eles sendo embarcados, né, no navio negreiro, completamente amarrados, né? Um navio negreiro podia ter, por exemplo, capacidade para transportar 70 pessoas. Aí algumas dessas pessoas morriam na viagem pelas péssimas condições de alimentação, pela doença, por ficarem semanas presas no porão do navio. Lembre-se que isso é uma época que os barcos são movidos ao vento, a vela, né? A energia é o vento, né, empurrando a vela. Então, se tu não tem vento, tu pode ficar parado em alto mar, esperando correntes de vento, né? E é um sistema no qual tudo corre contra a pessoa que está submetida à escravidão, né? E aí, né, muitos morrem. Eu embarco 70 pessoas no meu navio e quando eu chego no Brasil, por exemplo, 15 morreram. Eu perdi uma parte da carga. Eu quero ganhar dinheiro. Para mim, isso é carga. Para mim, o traficante, isso é dinheiro. Perdi 15 pessoas, chegaram 65. Aí eu, o traficante, me deu conta que em vez de transportar 70 pessoas, eu podia botar 150, dobrar a capacidade, não importa as condições que eles vão vir amontoados uns sobre os outros. Na minha viagem com 70 morreram 15. Na minha viagem agora com 150 morrem 35. Mas reparem que quando eu chegar no Brasil, eu ainda vou ter 115 escravos em vez dos 65 de antes. Portanto, eu tenho 40 escravos a mais que chegaram ao Brasil, que vão me dar lucro. Então, eu aumento a quantidade de perdas na viagem, mas eu aumento a quantidade de pessoas que chegam vivas para serem vendidas. Aumento o meu lucro. Ao custo de um desastroso, sanguinário assassinato em massa de pessoas em alto mar que vão morrer nessas condições péssimas. Muitas vezes eles adoecem. Se a pessoa está doente, ela já nem é alimentada durante a viagem. A alimentação é uma vez por dia. Eles dão uma mistura de farinha com água e caldo de peixe para essas pessoas, que eles não gastam dinheiro com escravo. A ideia do traficante é economizar em tudo que ele puder para ganhar mais dinheiro, né? E aí os navios vêm abarrotados. Isso aqui é uma imagem de um GIF, mostra, né, um navio em duas visões, né? Pessoas que estão colocadas, né, no convés e pessoas que estão no porão. Então tu tem, né, uma estrutura de andares onde estão colocados, tem uma parte das pessoas que estão no porão. Vejam só como eles estão todos encaixados uns aos outros, né? Porque tu vai empurrando as pessoas, né? E tu tem uma parte que está no convés também, né? Morre muita gente e, né, muita gente fica doente. Quando eles querem se livrar dos doentes, eles amarram essas pessoas umas às outras, amarram uma corrente pesada num saco de pedras e empurram para o mar. E aí a corrente vai arrastando todos eles.
Repare nessa imagem aqui, né? Repare nessa imagem, né? Há uma quantidade muito grande de pessoas que estão no convés, elas estão sobrepostas umas às outras, né? E essas pessoas que estão no convés, elas ainda estão em situação mais vantajosa do que as pessoas que estão no porão, porque pelo menos, embora as condições climáticas mudem, pode chover, pode esfriar, elas pelo menos estão no ar livre, não estão no ar viciado do porão. Lá no fundo tem mais gente, ó. Reparem duas coisas importantes aqui. Uma, talvez três, né? Primeiro, eles estão todos muito magros, né? Mas uma, né? São todos meninos, garotos, jovens, né? Vocês vão ver mulheres nessa imagem, porque elas não chegavam, em geral, até o Brasil, chegavam muito poucas, né? Então são todos homens e todos homens muito jovens, presos nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta, cambaleia. É o Castro Alves, de novo, no navio negreiro, descrevendo, né, as condições de viagem. Também tem gente lá no porão, né? E quando eu digo assim, não tem mulheres, por quê? Porque mulheres eram embarcadas, né? Às vezes 20, 30 mulheres. Mas elas eram embarcadas como forma de atender o apetite sexual da tripulação de homens brancos. Então, durante a viagem, esses homens passam às vezes 4 semanas, 6 semanas em alto mar, e aí eles embarcavam mulheres, né, mulheres africanas, que seriam vítimas de abuso sexual durante a viagem. Uma moça vai ser estuprada por 4, 5, 6, 8 homens durante a viagem, uma vez, duas vezes, três vezes ao dia, né, por conta dessa situação. Então, são meninas que são colocadas no barco, né, para atender ao interesse sexual dessa gente, a estupros em massa, né? E acontece que quando essa escrava chegasse no Brasil, a condição dela estar grávida, a possibilidade dela estar grávida é altíssima. Ela foi estuprada várias vezes. Nenhum senhor de escravo ia comprar uma escrava transportada nessas condições, porque ele ia comprar uma mulher que ia estar grávida e em poucos meses a escrava não estaria mais em condições de trabalhar. E o senhor de escravo ele não está interessado em criar bebê. Tu não tinha fazendas de crianças no Brasil. Nos Estados Unidos tu vai ter, mas no Brasil, né, o tráfico garantia um rapaz jovem já para o trabalho pesado. Ninguém esperava uma criança crescer, embora algumas crianças vão surgir com o tempo. Ninguém esperava uma criança crescer. E, portanto, ninguém quer comprar uma escrava grávida. Isso faz com que essas meninas elas sejam descartadas quando a viagem está chegando ao fim. Eles amarram elas umas às outras, também amarram numa corrente com pedras e jogam elas em alto mar. Estão se livrando da carga, porque eles não têm o que fazer com essas mulheres. Ninguém vai comprar e trazê-las para o Brasil significava, entre aspas, desvalorizar a mercadoria se eles simplesmente colocassem elas em liberdade. Ninguém ia fazer isso, né? Então o sistema ele é o sistema mais perverso que vocês podem imaginar. Ele é horrorizante. Aqui nós temos uma foto, sim, né? Já tem fotografia, né? Nós estamos no final do século XIX, o cinema é do final do século XIX. Uma foto de 1882 de um dos últimos navios negreiros, né? Reparem que há alguns escravos muçulmanos aqui, islâmicos, né? Também. E, né, vejam bem, vocês praticamente não veem mulheres também. Não, aliás, acho que eu não vejo nenhuma mulher nessa imagem. Né? São todos homens, né? Um navio negreiro que estava vindo para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Né? Aqui eles sendo colocados à força, embarcados à força. Né? E aqui uma situação que mostra o convés sendo cada vez mais enchido de gente. Né? Tem algumas mulheres aqui, ó, vão ser mulheres depois vítimas de abuso. Mas, professor, se essas moças eram depois jogadas ao mar para se afogarem, como é que vai ter escravo no Brasil? Olha, a fazenda, o engenho, tem necessidade de mulheres também. Tu usa as mulheres para serem cozinheiras, para serem lavadeiras, para serem mães de leite das crianças, né, da sinhá, dos filhos das filhas da sinhá. Então, né, se busca escravas para vir para o Brasil também. A questão é que tu não compra desse traficante, porque ele vai vender uma moça grávida. Então vai surgir, o troço é tão perverso, que vai surgir um traficante especializado em vender escravas. É uma
é um número muito menor de mulheres, mas ele tem uma venda certa, né? E esse cara, ele dá um selo de qualidade para o comprador, ele dá um documento para o comprador, no qual ele atesta, ele comprova que essa escrava não foi abusada durante a viagem, portanto ela não está grávida. E, inclusive, né, se sujeita a indenizar a pessoa se acontecer alguma coisa no futuro e a escrava aparecesse grávida. E, nesse caso, é absolutamente proibido que essas moças sejam tocadas durante a viagem. Né? O membro da tripulação que tentasse abusar de uma dessas escravas era enforcado em alto mar, como forma de proteger a carga desse traficante. Então tu vai ter até isso, um traficante que só vende mulheres, né? Para garantir o fornecimento de mulheres na colônia, no Brasil. Mas vem muito mais homens que mulheres. Né? E aqui nós temos um desenho, um quadro, né, da chegada, de onde saem para onde vêm esses escravos que estão chegando no Brasil. Angola, né, Costa do Ouro, né, Angola, Moçambique, né, são algumas das regiões, Costa do Marfim, desculpe, Costa do Ouro, são algumas das regiões, né, que partem esses escravos e as chegadas deles, né. No norte, lá no que é hoje o Maranhão, Pará, né, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, são os principais pontos de chegada. Depois daqui eles são distribuídos para outras regiões. Né? E aqui numa imagem ainda mais amplificada do que era o tráfico, nós temos... Esse troço só anda quando eu fecho completamente. Nós temos também o... Ó, deu um bug, ó, não quer andar. A imagem parou. Nós temos, na próxima imagem, nós vamos ver, né, outros destinos no continente que não apenas o Brasil, para onde vinham os escravos. Então, aqui, né, já mostra de maneira mais ampla o sistema de trabalho escravo. Né? Há escravos que vão ser remetidos para a Europa também, em número bem menor, mas há. Né? E no caso do continente americano, que é aonde se concentra o tráfico, para onde ele vem em massa, né? Além do Brasil, nós vamos ter o Caribe, com uma zona que vai receber muitos escravos, Cuba, Haiti, São Domingos, Jamaica, né? Por que esses países são países de população predominantemente negra? Porque, né, o tráfico vai se concentrar nessa região e o sul dos Estados Unidos, principalmente, onde vai surgir um sistema de trabalho escravo muito parecido com o brasileiro. O sul dos Estados Unidos é uma região de clima quente, tem a Flórida, por exemplo, tem aqueles Everglades, inclusive tem aqueles crocodilos gigantes, né? E são áreas quentes, e por conta disso vão ser propícias ao trabalho escravo. Principalmente depois que a Inglaterra começar o seu processo de industrialização e começar a demandar algodão para a produção de têxteis nas fábricas. E por conta disso, o sul dos Estados Unidos vai se transformar numa zona de produção de algodão, né, para atender à demanda da Inglaterra. Aqui já mostra o escravo no Brasil. Isso é um quadro do Debré também, pintor francês que retratou muito dessa situação no Brasil. E aqui é já após a chegada do escravo, no caso, estamos em Salvador. Né? E aí reparem que esse escravo está sendo espancado. Há uma fila de outros aqui, eles estão presos, se vocês repararem bem na imagem, dá para ver que tem grilhões, né, prendendo eles ao pescoço. Eles estão ali presos, só aguardando a vez deles. O que eles fizeram? Não fizeram nada. Isso ainda consiste naquele processo de amansamento. Eles estão sendo novamente lembrados de que eles são mão de obra. Né? Tu tem um conjunto de instrumentos de tortura aqui, porque na medida que essa pessoa vai passar o dia inteiro espancando outras pessoas, e daqui a pouco, né, nem o chicote, né, o açoite resiste mais. Repare que ele está sendo espancado nas nádegas, nesse caso. Por quê? Porque agora esse escravo vai ser vendido para produção. Então, o feitor, o adestrador, entre aspas, né, ele não vai espancar o escravo nos braços, nas pernas, porque isso é músculo, ele precisa desses órgãos, né, em boas condições para trabalhar. Então, ele bate, né, ele espanca o escravo nas nádegas, que é uma área que o escravo não vai ter tanto prejuízo no trabalho. Aqui já tem duas pessoas que foram espancadas, passaram por isso, ó, tem sangue aqui, e eles vão dormir de bruços, e depois vai ser espalhado salmoura, uma mistura com sal para evitar infecção. Arde muito, mas é o que é usado na época.
tem um policial aqui, um guarda vigiando, e reparem que esse homem que está espancando, ele também está sob grilhões, ó. Ele também é um escravo, que é obrigado a fazer esse tipo de serviço, né? É usado para esse tipo de serviço. E aqui uma foto, final do século XIX também, isso é no Porto de Santos, né? O escravo vem para a lavoura, predominantemente trabalhar com cana, com algodão e com café, mas tu tem outras ocupações que ele também vai ser, né, empregado. Uma delas, por exemplo, é carga e descarga nos portos. Vejam só, são todos meninos jovens, né? São estivadores, o serviço deles é descarregar e carregar mercadorias dos portos. Por exemplo, se embarca muito açúcar, né? Depois o café também vai ser embarcado. Os fardos de açúcar, fardos de café. Quem faz esse trabalho são escravos, né? Tu contrata uma empresa, entre aspas, né? Um proprietário cujo trabalho dele é fornecer braços para carregar a carga no porto. Aqui uma outra situação, essa foto, embora seja nos Estados Unidos, ela vai se repetir no Brasil, que é o algodão, a colheita do algodão, né? Vai ter algodão depois no Pará também, no Maranhão e no sul dos Estados Unidos. E aqui o escravo tem uma cota por dia de algodão que ele tem que preencher. Se ele não atingir um determinado peso em algodão, ele pode ser espancado. Reparem que lá atrás tem um homem vigiando os cavalos. É um homem negro também, é um feitor negro. E aqui tem crianças. Ó, nos Estados Unidos vai ter crianças no trabalho escravo. O algodão, algumas variedades de algodão, como que era plantado na época, ele tem um espinho muito grande. Tu colhe a flor do algodão, mas ela está no meio de espinhos, como uma rosa. E quando o escravo faz esse serviço o dia inteiro, repetidamente, ele vai cortando a mão vai ficando muito machucada do algodão, e por conta disso, no final do dia, esse escravo está muito machucado. O que faz com que, no final do dia, eles têm que colocar os braços retalhados num barril com salmoura. É um horror, as crianças chegavam às vezes a desmaiar de dor, porque arde demais, queima demais, como forma de evitar uma infecção que levasse à morte do escravo. Não tem antibiótico, né? Nem na Primeira Guerra ainda tem. Então, uma infecção podia ser morte certa. Por conta disso, o sal é usado como um meio de evitar a infecção. Aqui uma escrava que deu à luz. O senhor está arrancando o escravo dos braços dela, a criança. Por quê? Porque quando, né, embora eles não desejassem, não usassem crianças, muitas vezes as crianças nascem e vão ser depois aproveitadas no trabalho doméstico. Por conta disso, quando uma escrava dava à luz, o senhor, quando se dava conta disso, ele logo afastava a mãe da criança, porque ele tem ela como refém, né? Porque tem o filho dela como refém, então essa escrava vai ser uma escrava que vai ser obediente. E, por outro lado, né, também muitas escravas matavam os filhos assim que eles nasciam, era um infanticídio. Então o senhor tirou a criança de perto dela para ela não matar a criança. Que horror, professor, matar o próprio filho. As condições da escravidão eram tão brutais, tão assustadoras, tão horrorosas, que a mãe preferia ver o filho morto a submetido àquilo que ela também vivia, né? Aqui um outro caso, nesse caso a escrava ficou grávida, uma manchete de jornal, e por conta disso o senhor ficou enfurecido, espancou ela, chutou o ventre dela, né? Uma notícia que virou nota de jornal, chutou a barriga dela até matar ela e a criança, é claro, né? Como forma de descontar a raiva dele, já que ela não ia poder executar o trabalho, né? Aqui crianças, essa é uma foto que foi depois colorida artificialmente, porque eles estavam tão cobertos de pó do engenho que, né, as crianças quase não eram vistas, né? São crianças que vão ser aproveitadas no sistema de engenho. Tu moe a farinha para fazer pão, fazer outros produtos para guardar a farinha da mandioca. Tu também moe a cana para produzir açúcar. Então eles estão cobertos de pó, que pode ser tanto farinha quanto pode ser açúcar depois de refinado, né? Eles não têm mais que 7, 8 anos, esse aqui talvez tenha menos de 6 anos. E tem uma coisa que é muito expressiva no rosto dessas crianças, que vocês não visualizam qualquer expectativa, qualquer esperança, qualquer ideia de que vão ter um futuro melhor, né? Elas estão ali completamente desiludidas, né? O escravo, ele não tem essa perspectiva de futuro, né? Ele é uma
força de trabalho cuja única função é essa, é trabalhar, e cuja única linguagem que ele conhece é a linguagem da violência que é utilizada contra ele. E a tendência é trabalhar até a morte. Embora muitos escravos resistem, muitos se rebelam, muitos fogem, muitos matam os senhores em oportunidades que têm, a grande massa de escravos trabalhou até morrer, né? E aí, em 1580, o Brasil e Portugal, né, a Península Ibérica, o Brasil e Portugal se unificam. Tinha um rei português, o Dom Sebastião, ele está lutando ao lado dos árabes na África, de um sultão, lutando contra um outro sultão, que estão disputando o trono, e ele apoia, porque lembra que os portugueses têm aliança com os árabes, e aí por isso tropas portuguesas estão lutando em 1580 ao lado de árabes contra outros árabes, e nessa enfrentamento que acontece no que hoje é o país do Marrocos, esse rei desaparece, o Dom Sebastião. Até hoje existem cultos, né, a São Sebastião na Bahia, por exemplo, a volta, que espera a volta desse rei, que nunca mais voltou. Ele não deixou herdeiros, e com isso o parente mais próximo dele era um rei da Espanha, essa nobreza europeia toda parente. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o czar russo, o rei da Inglaterra e o Kaiser da Alemanha, que vão todos lutar uns contra os outros, eles são todos primos, por exemplo. Então essa nobreza, ela é uma nobreza que tem muito parentesco. E o parente mais próximo dele é o Filipe II da Espanha, que é um rei muito, muito, muito fanático, que queimou muita gente. E por conta disso, entre 1580 e 1640, tu tem a unificação ibérica, né? Quando a Espanha passa a incorporar Portugal, o rei da Espanha é o rei de Portugal, e por conta disso, o Brasil, né, se torna agora uma colônia espanhola. Eu vou falar mais sobre isso mais um pouco num outro vídeo, tá? Esse vídeo eu vou encerrar por aqui, porque ele já está muito grande, então não tem por que ficar fazendo outro. Um vídeo tão grande, eu vou encerrar por aqui e depois eu vou fazer um outro vídeo com mais um material sobre esse